Oi, meus amigos, que bom tê-los aqui. Hoje nós vamos ter um papo muito agradável com um ser humano que eu admiro muito, José Nicolau Neto Salvado, e nós vamos estar conversando aqui sobre a Belém dos nossos sonhos, uma contribuição coletiva de cidade. Salvado é professor, é engenheiro civil, empresário no ramo imobiliário há mais de 53 anos. A Plancon, eu moro no Plancon. E, tio, o senhor tem como marca, além da generosidade, além da alegria, a excelência. O senhor é um profissional que eu admiro muito e é por isso que nós convidamos. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, onde nós, nesse ato de alguma forma, queremos contribuir com o desenvolvimento de Belém, convidamos pessoas para falar sobre as suas lembranças, fazer um diagnóstico do momento presente, o que nós precisamos fazer para melhorar. Então, muito obrigado, meu tio, e eu já aproveito e pergunto, qual é a Belém das suas reminiscências, das suas lembranças? Bom, eu queria lembrar o seguinte, talvez um pouco antes da minha época, mas o que tem de felicidade de saber que Belém do Pará, há mais de 100 anos, na época da borracha, foi a primeira cidade de renda per capita do Brasil. Belle Époque, né? Belle Époque. Perfeito. E, com isso, a gente tem orgulho de viver nessa cidade, né? E, naturalmente, tempos depois, na minha infância, eu me lembro bastante. Estudei no curso primário na época era todas do governo, os grupos escolares. Escolas públicas. Escolas públicas, que eram as melhores até a época do que as particulares. E me lembro que quando eu ia para o grupo, que eu voltava para casa, a minha mãe, após o almoço, ela sempre cobrava alguma tarefa nossa. E depois, quando o sol baixava, a gente ia para a rua molecar. Jogar bola. Fazer molecagem, é brincadeira. Então a gente aproveitava a época de garoto, jogava bola, jogava peão, pulava macaca, você tinha empinado papagaio, que hoje é pipa também, coricas. E isso aqui para mim, assim, hoje, tu me perguntando isso assim, eu fico até me lembrando de garoto, como é que a gente conseguia fazer à época tudo isso aí. Mas foi muito gostosa essa minha época de criança. E um detalhe, à noite, as famílias iam para a porta da casa, se reuniam, e os filhos, meninos e meninas, nós íamos brincar de roda, íamos brincar de diversas situações. Por exemplo, assim, até hoje em dia se faz isso, quando se chama... Nós estamos agora gravando em junho. É muito comum as pessoas fazerem festas juninas nas ruas. Eu me lembro disso na minha infância. Sim. Que a festa junina eram comemoradas em frente de casa, com 3 ou 4 vizinhos que se agrupavam para festejar na rua. Na rua, exatamente. Também participei disso, é um pouco acima da minha criancice. Mas lembro assim, quando eu falei que à noite... E quando estávamos na rua, as famílias brincando, nós brincando, vários tipos de roda que fazia, bombarqueiro, não sei o quê, essas coisas todas. E me lembro que, por exemplo, a Pará Elétrica era uma companhia inglesa que se instalou aqui para fornecer energia, e a função dela era alimentar os bondes, que eram os elétricos, e não... Salvo engano, mas ela funcionava assim de 7 às 9 horas da noite. Mas eu me lembro assim do tempo da guerra, por exemplo, que eu nasci em 35, a guerra foi de 39 a 45. Foi um período assim da minha juventude muito diferente, as coisas ficaram às vezes um pouco até difíceis para se conviver, mas aí os americanos vieram aqui em 44, 45, com uma Africa Corps, que parece que eles tinham que ir atravessar o Atlântico e ir para a África, que tinha uma pessoa, o Japão estava tomando conta, não me lembro bem assim, mas era... E aquela época... Porque a Alemanha já estava invadindo a África e os Estados Unidos demorou a entrar na guerra, só entrou quando o Japão
bombardeou Pearl e no Havaí. Exatamente. Então, aquilo que o garoto eu me admirava daquelas coisas todas. E a presença de estrangeiros, né? Estrangeiros, rapaz, pessoas eles eram grandão. Para mim, na época, era grandão, fumavam muito. E a gente admirava de ter eles assim. E, então, eu me lembro que os americanos, eu não sei se eu vou até falar isso assim, a cidade não tinha assim, muita alimentação, a época da guerra era difícil. Problema de abastecimento. Problema. E eles comiam muito ovo. E fizeram uma paródia assim, cruzeiro é o ovo, senhor, cruzeiro é o ovo, senhor, cruzeiro é o ovo para ver quanto ovo dá. O americano que dinheiro dele é mato, comprar uva, cruzeiro sem fazer espalhafato. E a maioria do povo só quer criar galinha para ir vender o ovo. E tem uma turma, tinha quintal, aí as galinhas botavam o ovo e vendiam para os americanos. Cara, olha que interessante. Sim, então, e nós temos aqui uma coisa formidável que acabou naquela época, que eram os bondes. Os bondes eram de origem inglesa. Então, o transporte público era... Público, muito bom. E chegamos a ter bondes aqui que nós considerávamos assim, foi considerado de primeira categoria. Eram as cadeiras atrás de palhinha. E muito interessante. Mas eu quero também destacar uma coisa importante, que na minha época era o respeito que a gente tinha pelos mais velhos da gente, o respeito que a gente tinha pelos pais da gente, no caso da minha mãe, e pelos nossos professores, para nós eles eram os ídolos. Quer dizer, eles eram uma complementação da nossa educação familiar. E hoje está um pouco diferente isso aí, está um pouco diferente, mas eu achei assim que eu tive uma juventude muito interessante, muito bacana, tenho saudade dessa juventude. Agora, sim. Interessante é o seguinte, o senhor comentou, e eu faço questão de reprisar o papel da escola pública com qualidade que oportunizou o senhor uma formação que lhe deu segurança, capacitação, para o senhor hoje estar à frente de uma empresa que tem 53 anos. Certo. Então, na época, eu acredito que era muito incomum a escola que não fosse pública. Né? O senhor comentou, a escola boa era a escola pública. Uma outra coisa interessante, atualmente, o senhor falou que Belém, há mais ou menos 120, 130 anos, era a maior renda per capita do Brasil e hoje nós temos uma cidade paraense, também com uma campeã em renda per capita, que é Canaã dos Carajás. Eu li outro dia no jornal. Canaã dos Carajás. E lembrando que pelas mesmas razões, o Pará extrativista em relação à borracha e agora o minério de ferro. Sim. Só que uma das coisas, e aí eu já lhe pergunto, o senhor falou de bonde, o senhor falou de transporte público, o senhor falou de outro serviço, que é a escola pública. Eu lhe pergunto, hoje em dia, qual é a avaliação que o senhor faz em relação à parte educacional, a questão também dos serviços públicos, da infraestrutura, inclusive porque daqui a 2 anos nós vamos estar recebendo, vamos ser anfitriões de um evento gigante, que é a COP30. Como é que o senhor vê Belém hoje? Olha, eu até para Belém, para nós paraenses, esse acontecimento vai ser muito importante. Eu estou preocupado com a capacidade da cidade ter de receber esse pessoal, que para mim eu fico assim muito preocupado que a nossa cidade está assim um pouco abandonada, não quero criticar politicamente ninguém, mas a gente visualmente vê que ele está precisando assim jogar um pouco a política para fora e tentar olhar mais as pessoas, né? Olhar para uma necessidade escolar, mas escolar com educação, ensinando as crianças, não coisas fora da normalidade, né? Ensinar uma aprendizagem que seja de um futuro que ele possa mais tarde, quanto cidadão, quanto ser humano, ser humano, possa passar para os outros, para os seus filhos. E eu vejo que, eu acredito que isso vai ser bom para Belém, porque acredito até que deve mudar alguma coisa para todos nós, para o bem de todos nós. Que seja feito isso sem política, seja feito isso assim como uma necessidade nossa e que a gente possa mostrar para o mundo que nós, belenenses,
Nós paraenses, nós brasileiros temos capacidade de receber um corpo de Delegados, de convidados, de autoridades importantes que venham para visitar a nossa cidade e que elas mesmas, se saírem satisfeitas daqui, vão ser uma referência até para termos de turismo para nós. Tio, eu compartilho com o senhor essa mesma análise em relação à oportunidade que nós temos pela frente. Belém tem a oportunidade de ser a referência, de roubar a atenção nos próximos anos, principalmente em novembro de 2025, quando será o evento. E o que nós precisamos fazer é, a partir do reconhecimento das nossas fragilidades, é como a gente faz na nossa casa, quando vai fazer uma festa. Sim. O que nós podemos fazer até lá, só que ao mesmo tempo entender o que nós precisamos fazer a médio e longo prazo. Sim. Belém, como o senhor bem disse, sempre desde o seu nascimento foi uma referência. Ela nasceu para ser grande, ela nasceu para ser líder, ela nasceu para ser a capital da Amazônia. Era e sempre foi, por via hidroviária, a porta da Amazônia. É por esse motivo que nós fomos escolhidos também. Belém é uma cidade onde a riqueza cultural, ela é uma riqueza também decorrente da nossa posição geográfica. E nós estamos, tio, num lugar urbano, só que também convivendo com a floresta. Qual é a sua referência, por exemplo? O senhor comentou na parte do turismo, e eu concordo com o senhor. Somos também uma referência da gastronomia. E eu queria de novo fazer a mesma pergunta. O que mudou na gastronomia paraense de hoje para as suas lembranças? Mudou muita coisa ou mudou para melhor? Se mudou melhor para pior ou melhor? Mudou e muito, porque a minha época de garoto, a comida quase era padronizada nas casas, né? Pelo menos eu, que minha casa era uma pessoa uma família de média, e as pessoas que a gente conhecia, o que é que comiam normalmente? Era o peixe, que tinha o mercado, o feijão, o arroz, o jerimum. Então, na minha época de infância, a carne do boi, que também na época era um pouco difícil, nós não tínhamos o que nós temos hoje, com essa variedade de boutique de carne. Poxa, boutique de carne. Então, era mais ou menos quase padronizada, não tinha as variedades que tem hoje. Hoje não, você fica pensando assim, como é que nós conseguimos chegar a esse ponto, sermos inclusive, umas cidades, tanto cultural também, sim, mas não é o termo que eu uso, de alimentação. Ah, sim, uma referência gastronômica. Uma referência gastronômica. Sim, né? A ONU nos colocou como cidade criativa da gastronomia no mundo. E que realmente é verdade. É porque nós que vivemos aqui não sabemos disso. Nós já estamos, faz parte do nosso... Toda esquina tem um vatapá, tem um tacacá, tem uma maniçoba. Mas essa pergunta foi bom, que é importante dar importância para isso na nossa cidade. O senhor comentou em relação à função da política. E a política, ela é um meio nobre exatamente para se resolver problemas comuns. Então, quando o senhor coloca, e eu lhe entendo e concordo, que é deixar de lado, eu acho que as diferenças políticas no sentido de, ok, nossas diferenças políticas, vamos deixar para o momento da eleição. Agora nós temos um desafio comum, que é como pensar a cidade, como embelezar a cidade para quem vive aqui e para quem vai chegar também, né? Certo. O senhor, meu tio, tem oportunidade de viajar muito. Uma pergunta, quais são suas cidades prediletas no Brasil e no mundo? Olha, no Brasil, eu gosto muito de Cesarão do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é lindo, né? Rio de Janeiro. A gente viaja tudo por aí, mas fica pensando, mas Rio de Janeiro é uma cidade que você não pode deixar, o mundo não pode deixar de conhecer. Claro, tem muita cidade no sul também, muito bonita, não é? Por exemplo, adoro a Itália, a Costa Amalfitana é muito bonita. O Japão, você fica entusiasmado porque é um tratamento diferenciado, é um respeito mútuo, né, entre eles mesmos, não é? Você fica assim pensando como é que as pessoas podem ser tão educadas contigo e você chega aqui em outra cidade com tantas vezes grosseria, falta de respeito um do outro, no respeito do outro. No Japão, não é bitolado não, tudo é organizado. Eu tive a oportunidade de passar 3 meses fazendo um curso no Japão e não foram nenhuma
nem duas vezes. Eu pedia uma informação, a pessoa às vezes deixava de fazer o que estava fazendo para me levar num ponto de ônibus, para me levar num ponto de metrô. É isso. E eu lhe pergunto, como, a partir dessa pergunta, né, o senhor falou do Rio de Janeiro, que é uma beleza natural exuberante, eu brinco que eu digo que Deus fez o papel dele, está faltando seres humanos lá no Rio fazer a parte deles em termos de organização, de limpeza, de gestão do espaço público. Isso. Tio, desses lugares que o senhor andou, e aí de novo voltando ao norte, né, a linha condutora, o fio condutor desse nosso programa, qual é a Belém dos seus sonhos? Claro que está muito afetado o que o senhor viveu na sua infância, mas também ao que o senhor viu, né, pelo mundo. Qual é a Belém que o senhor gostaria de ver? Olha, é meio difícil, mas o que é que eu pensaria numa Belém? É aquela história, Belém que acredito, é que nada será mudado no Brasil se você não levar para a educação. Você, se não tiver educação, mas a educação de conceitos de respeito pelo outro, não é educar uma pessoa para ser diferente, é educar para que as pessoas saibam chegar a um ponto e respeitar a lei do outro. Se isso não acontecer, não adianta, não tem na sua cidade assim, não adianta. Agora, a esperança é essa também, é que agora, depois do dia de novembro de 25, que Belém se transforma numa cidade cultural em termos assim, que você seja um exemplo. As pessoas, de modo geral, aqui em Belém, elas são diferenciadas, porque você passa junto de uma pessoa, entra no elevador, você dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, você são vai em outros lugares aí, o cara entra no elevador, não quer nem saber, nem te olha, quer saber se tu... Entendeu? E existe Nós temos esse acolhimento. No íntimo do belenense uma fraternidade, né? Ele tem que colocar para fora isso, você tem que saber, todo mundo saber, que você pensa sempre no outro. Claro, você sempre pensa no seu mais próximo, com a sua família, mas que você tem um certo princípio, você não pensa nunca querer o mal do outro. Eu fico triste, Paulo, quando eu entro em Belém, em qualquer lugar, que eu vejo uma casa fechar, uma casa de comércio. Porque eu fico pensando, olha, o dono dessa casa está com dificuldade. E os empregados? A família dos empregados estão todos com dificuldade. Então, eu fico feliz quando eu olha aquela casa dando certo, olha como está cheio de gente. Olha o novo comércio. Olha como está cheio de gente, olha como está bem frequentado, o shopping está bem frequentado. Isso retorna para nós depois. Com certeza. Tudo que existe, coexiste. É uma máxima do movimento ambiental. E eu lhe fiz essa pergunta e eu concordo. Então, tio, o Japão, que o senhor, né, comentou como referência, que lhe impactou durante sua vida, nós não podemos esquecer, fazendo um link com o que o senhor viveu no passado, porque a guerra também aconteceu no território japonês. Depois que o Japão foi totalmente devastado, inclusive duas cidades, a prioridade 01 do Japão foi educação. E a educação, e a prioridade 2 era a infraestrutura para remontar um país. Então, esse seu exemplo é perfeito. Não adianta nada nós termos uma nação reconstruída se nós tivermos cada ser humano como responsável, como participando daquele processo de desenvolvimento. Então, educação e serviços básicos, né, meu tio? É isso. Então, nós, como o senhor falou em relação à limpeza, temos um probleminha que nós não podemos mais adiar, que é a questão do saneamento. Sim, isso é muito importante. Nós estamos sentindo aqui em Belém muita dificuldade de saneamento. A gente vê, assim, no interior, aqui dentro da cidade mesmo, nesse vilarejo. Poxa, não acredito que nós aqui estamos nesse centro da Batista Campos, tudo bonito, estamos tudo pertinho, não sei o quê. Mas aquela turma ali, coitada, se dá uma chuva, o pessoal fica não sabendo o que é que vai fazer. Debaixo d'água. Não tem, às vezes não tem nem água na torneira para beber uma água decente. Então isso aí fica assim, na cabeça da gente, eu fico preocupado com isso. Eu sinto que tem que ter uma melhora, tem que ter alguma coisa acontecer para que essa seja diferente. Eu não quero falar de política, mas os políticos, a maioria são pessoas decentes, tem que pensar na necessidade dessas pessoas. Bem comum. Bem comum. Principalmente os mais
carentes. carentes. Tio, o senhor está comentando uma coisa, já lhe falei que para mim é uma honra estar batendo esse papo com o senhor. Nós tantas vezes já fizemos isso informalmente, sem as câmeras, e eu quero fazer referência e homenagear uma outra pessoa aqui durante o nosso papo, que é o prefeito, o ex-prefeito Fernando Coutinho Jorge. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e eu sou muito amigo até hoje dos 4 filhos dele. E tio, eu vi uma história narrada por um amigo dele que dizia que toda vez que chovia em Belém, aí ele ficava meio triste, olhando para o tempo, aí perguntavam para ele, aí ele falou o que o senhor acabou de falar, que ele ficava pensando como é que estavam as pessoas nas baixadas de Belém. Então, esse espírito público, é esse tipo de comprometimento, de engajamento que a gente precisa, que os nossos homens públicos olhem mais pela nossa cidade, olhem mais pelas pessoas que precisam mais, porque com certeza todos ganham nessa situação. Seja, como o senhor falou, em relação ao transporte público, o senhor citou bonde. E aí eu lhe pergunto uma coisa, até para voltar, né, à nossa conversa. O senhor falou em bonde, o senhor chegou então na transição, né, da saída dos bondes, de tudo ser asfaltado, para poder ter o advento do ônibus, do automóvel. O que mudou na cidade a partir do ônibus? Quais são as suas lembranças em relação a isso também? Aproveitando aqui, tem um registro, não sei se dá para o Fred pegar esse ônibus meio Zeppelin. Zeppelin, pois é. O Zeppelin era 2 linhas de Zeppelin, 3 linhas. E para nós que éramos garoto na época, assim, talvez de 13, 14 anos, nós íamos para Nazaré para pegar o Zeppelin para até São Brás e voltar. Era a coisa mais linda que tinha. No Brasil todo não tinha, Zeppelin só tinha aqui no Belém. O preço era diferente ou não era o mesmo preço? Não lembro. Não lembro. Porque ele pagava, não era eu, era a mamãe, era minha tia. Então, mas isso aí também era um diferencial. Mas sobre o negócio do transporte, até nós comentamos ainda agora, que bom se as cidades todas, no mundo todo, em Belém, que os transportes fossem transporte público. Já tem cidades no mundo que quase as pessoas não usam mais o seu automóvel. Só usam talvez para fazer um deslocamento longe, mas eles usam o transporte público, porque o transporte público, quando ele atende, você não quer nem saber de dirigir carro, você pega e sabe. Então era importante que aqui no Brasil a gente começasse a pensar nisso aí. Eu estou conversando aqui com uma das pessoas que teve a oportunidade de visitar o maior número de países que eu conheço, além de uma amiga minha que é a Tânia Urbinati. E olha o que eles estão falando. Transporte público é para gente rica, é para país rico. País rico é aquele local onde as pessoas utilizam o transporte público. Aqui no Brasil a gente tem essa distorção. Nosso transporte público é tão ruim que todo mundo precisa ter seu carro. Aí o que acontece? As ruas totalmente congestionadas e ninguém anda, está todo mundo paralisado. Onde caberia, por exemplo, 40, 50 pessoas dentro do ônibus, nós precisamos de 40, de 35 carros. Certo. É a matemática. Nós não temos como suportar tantos carros. O que nós precisamos é melhorar o sistema público de transporte. Então, uma outra grande defesa sua, né? Educação, transporte. Por exemplo, o medo que você tem hoje de sair sozinho, ou de carro, também já tem muito medo. Você sair sozinho, por exemplo, meu escritório aqui fica umas 3, 4 quadras de onde eu moro. Eu poderia vir a pé, mas já não venho com medo. Nós vamos perdendo direito à cidade. Só falando de segurança. E aí me pergunto, com certeza não tinha nada a ver com a sua infância. A sua infância... Na minha infância, eu tinha medo de fantasma, cavalo sem cabeça. A gente ia para o cinema Poeira, vinha de noite pela Generalíssimo, e qualquer barulho a gente ficava espantado, com medo. Porque a gente, na cabeça da gente, ele contava essas histórias que não sei o quê. Então, e ficava povoando imaginário. Imaginário. Então, a gente às vezes tinha mais medo de sair, mas de vir a pé, nunca acontecia nada. A não ser no tempo que a gente fazia brincadeira, a gente pegava, se apertava nas campainhas e saía correndo. Então, na sua época, o pessoal tinha medo de fantasma e de moleque também, né? Da brincadeira. Eu digo, um papo bom, ele é rápido. Então, nós já temos aí, já estamos chegando no final. E o que eu pude aprender, o senhor falou de escola pública, o senhor falou de transporte público, segurança e a questão do desenvolvimento,
que é essa máquina da economia, onde o comércio, seja o que tiver para vender, seja para alimentação, seja para o entretenimento, é isso que faz uma cidade pulsar, né? Isso que faz uma cidade para frente. Sim, só comentando, por exemplo, eu falei sobre a minha infância, que foi formidável, bacana, realmente, eu tenho saudade da minha infância. Mas hoje é diferente, a gente fica criticando, o cara só vê no celular, as crianças, quase as famílias não se falam, a dificuldade e tal, tem que controlar isso, não sei o quê. Mas essa turma de jovens, hoje de 7, 8 anos, a gente vê até crianças do carrinho de mão já com um tablet, olhando. Daqui a 60 anos, vão olhar isso aqui diferente. Já é outro tipo de vida. Poxa, na minha infância era tão gostoso, a gente se comunicava e tal. Não sei o que vai acontecer lá para frente. Isso que é o mistério da vida, né, meu tio? O saudosismo, ele é muito bem-vindo, mas o tempo é inexorável, né? Então outros hábitos, outras necessidades vão surgir. Só que eu acho que a essência que fica, né, meu tio, é estar próximo de quem se ama, é estar chegando perto o máximo possível, convivendo com as pessoas que a gente admira e que a gente quer bem. Sim. Tio, a partir dessa sua fala, eu quero lhe fazer uma outra pergunta de ordem pessoal. O senhor se considera uma pessoa saudosa? Ah, muito mesmo. Inclusive me marca muito, é um poema que tem do Casimiro de Abreu que diz assim: que saudade da aurora da minha vida, da minha infância querida que os tempos não trazem mais. Agora, eu comentei alguma coisa sobre as crianças que andam no passado, né? Passado. Meninice. Não, que andam no carrinho já olhando não sei o quê, como fosse uma crítica. Mas essas crianças, com certeza, daqui a uns 60 anos, essa turma jovem, vai pensar da mesma maneira que eu, quando eles olharem para essa época, porque a dele lá em cima deve ser diferente. Tomara que seja bem melhor. Sim, sempre para frente. Beleza, tio. Meu tio, nós estamos, como eu lhe falei, no momento finais, o senhor utilize agora as câmeras para dar um recado para quem o senhor quiser. E mais uma vez eu quero lhe agradecer e reafirmar. Eu hoje tive a oportunidade, de uma maneira inédita, né, conversar com meu tio, numa outra circunstância, porque ele é uma pessoa tão boa, tão generosa, que várias vezes já conversei aqui para pedir conselho, para saber se eu estava no caminho certo. Então, tio, mais uma vez obrigado e fique à vontade para finalizar essa nossa conversa. Paulo, quero agradecer por essa conversa informal que tivemos, não tem função nenhuma, não sei mesmo a conversa, e aproveitar para quem deveria agradecer. É claro, a sorte que eu tive de ter uma mulher que hoje nós temos 56 anos de casado, em que nós estamos sempre felizes, claro, né, felicidade completa, não existe felicidade completa, nós temos as nossas ruguinhas, divergências, mas é aquela situação em que, minha mulher, te amo. Posso falar o nome? Pode. Ah, pode. Maria Helena, tia Helena, linda, maravilhosa, um super beijo. Eu imaginava, eu desconfiava que ele homenagearia, ele mandaria um beijo para você e a senhora merece. Leonina, maravilhosa, uma pessoa que eu admiro pela potência, pela força, que ajudou este homem maravilhoso a construir uma empresa sensacional, uma família sensacional, onde os amigos sempre estão por perto, pelo brilho que irradia, pela energia do amor. Tipo, vocês são muito amorosos. Obrigado. E saiba que o Senhor sempre impactou e sempre vou lhe carregar aqui. O lugar mais especial que eu tenho, que é meu coração, são minha lembrança. Exatamente, sabe disso, desde criança. Obrigado, meu tio. Tá, meu filho, tudo bacana. Vamos junto. Abençoe, muito obrigado. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Hoje foi muito especial, principalmente para mim. Quero mais uma vez agradecer. E, se inscreva no nosso canal, tem muita coisa boa. Falamos hoje sobre COP30, sobre educação, sobre sistema de transporte público. Então, confere lá que tem muita mais coisa, além de saneamento, que é a nossa pauta principal do ladinho de meio ambiente. Né? Vamos junto!